As eleições já estão aí. Mas será que eu tenho que votar mesmo? Qual a opinião da Torá? O que dizem nossos sábios? Eu posso ficar em casa rezando, estudando ou eu tenho que votar? Assista ao Shiur, aproveite depois para se inscrever, compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Esse mês, na verdade, vai ser agitado. Temos as eleições. Uma semana, domingo que vem, temos que votar. E aí, pensando sobre isso, falei, por que não procurarmos na Torá sobre eleições? O que a gente tem sobre as eleições? Bezrat Hashem não vai ser um giro partidário, não vou falar nem bem de Bolsonaro, nem bem de Lula, mas e sim sobre o conceito do que é a eleição, se é importante o voto pela Torá, e se, em geral, se temos a obrigação de votar ou não. É o assunto do momento. O tempo todo escutamos discussões, as pessoas opinam aqui, para lá, se fazem amizades, se perdem, infelizmente, amizades, tudo por conta do que está acontecendo. Então, vamos trazer um lado positivo nisso tudo, que é o lado da Torá. Sobre o voto, existe uma certa lógica para não votar, para a Torá proibir o voto. Por quê? Em primeiro lugar, está escrito Midvar Sheker Tirchak. Você deve se afastar da mentira. E não é novidade para ninguém que esse período pré-eleitoral é repleto de mentiras de todos os lados. Quantas vezes a gente não vê um político falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na prática a gente vê 4 anos e não acontece exatamente como ele falou. De nenhum lado. Sabemos que tem toda a burocracia, que não é tudo que ele fala que ele realmente vai conseguir fazer, mas tachles, eles não conseguem fazer tudo. Existe uma mitzvah de se afastar da mentira. Então, por que eu vou votar? Por que eu vou escutar propostas eleitorais se eu sei que não são verdadeiras? Se conta de um político, ele bateu as botas, sofreu um acidente, morreu, e quando ele chegou no Tribunal Superior, lá de cima, falaram para ele, olha, você aqui, você pode escolher se você vai querer ir para o paraíso, o Ganeden, ou para o purgatório, para o Gehinnom. E para te ajudar na escolha, você vai poder visitar os dois lugares, passar um dia em cada, para decidir onde você vai. Então, o político foi primeiro para o Gehinnom, para o purgatório, e lá ele viu, é assim que abriram as portas para ele, um campo de golfe magnífico, amigos dele de outras épocas, jogando e conversando, bebendo, se divertindo, e achou interessante. No dia seguinte, levaram ele para o paraíso. Ele se viu num pomar, pessoas estudando Torá, uma harpa tocando ao fundo, e na hora da decisão, Deus perguntou onde que você vai escolher. Ele falou, olha, o paraíso é muito bonito, é agradável, mas o Gehinnom, o inferno me atraiu mais. Tá bom? Ele escolheu o inferno, ele desceu lá, e assim que abriram as portas, duas mãos puxaram ele, e ele começou a sentir muito calor, e viu fogueiras e pessoas gritando, sofrendo. Aí ele foi para o Satã, o anjo da morte, o anjo do mal, e falou, como assim? Eu estive aqui 2 dias atrás, era uma maravilha, e agora eu estou sofrendo? Satã falou, você sabe muito bem como é. 2 dias atrás era período pré-eleitoral, tudo é uma maravilha. Agora é o dia a dia, agora você vai ver como é. Existem opiniões de rabinos que falam para não se envolver com eleições. Porque a pessoa vai ter que escutar mentiras e nas discussões nós repetimos essas mentiras. Então, a pessoa deve se afastar desses assuntos negativos ou não verdadeiros e não participar da eleição. Mais ainda, o próprio Pirkei Avot, a ética dos pais, nos diz para tomar muito cuidado com o governo. No capítulo 2, Mishnah 3, diz, cuidado com o governo, porque ele se faz de amigo no momento que ele precisa e ele abandona todos no momento da necessidade dos outros. Vemos que na maioria das vezes o político está preocupado consigo mesmo. Não é regra, existem várias exceções, perdão, mas de forma geral vemos
que o interesse é sobre si mesmo. Se fala muito eu, o que eu vou fazer, eu sou assim, você não, você é corrupto, eu sou melhor, eu. Então, quando a pessoa cogita se misturar no governo, porque a voto fala, toma cuidado, porque eles são, na maioria das vezes, eles são interesseiros. Então, pensando assim, se o governo geralmente não é positivo, não seria melhor uma anarquia, um modelo onde cada um faz o que bem quiser, não tem governo? Casa da sogra? Por que a gente sim tem governo? Não só nos países, qualquer país. Mesmo pela Torá, sim existia uma espécie de governo. Qual a importância disso? Então, também o mesmo Pirkei Avot, falamos do capítulo 2, Mishnah 3, agora o contrário. Capítulo 3, Mishnah 2, diz o seguinte, Rabi Hanina, ele costumava falar, reze pelo bem do governo. Por quê? Porque se não fosse o governo, um engoliria o outro. Pelo temor que as pessoas têm do governo, das suas leis, da sua imposição, da sua polícia, do que for, então as pessoas naturalmente tendem a se controlar. Isso não só falando de um governo que se conduz de acordo com a Torá. Qualquer tipo de governo consegue impor regras que mantêm uma certa ordem social. Infelizmente, em alguns casos, é mais negativo para o povo, porque as pessoas sofrem enquanto os que estão lá em cima estão tudo bem, mas de forma geral existe uma espécie de respeito. No Tratado de Avodah Zará, no Talmud, Rabi Yehuda, ele comparou os seres humanos com peixes. Vários motivos. E uma das razões que ele diz, que ele fala bem de se ter um governo, é porque somos como peixes. Sem um governo, como funciona entre os peixes? Um peixe maior engole um peixe menor. Da mesma coisa aconteceria entre os homens, não fosse o governo. E por isso lemos, então, no Pirkei Avot, que devemos rezar pelo bem dos governantes. Inclusive, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando vamos retirar os rolos da Torá para a leitura, temos uma reza especial, e nela pedimos para que Hashem direcione bem o coração dos governantes, para que eles tomem boas decisões. Independente, vejam bem, independente de quem é o governante, independente de eu concordar com ele, de eu ter votado nele, eu peço que Hashem coloque o seu coração no caminho correto. Na Inglaterra, a maioria, se não todas as sinagogas, faziam uma reza pela rainha, pelo bem da rainha. Não sei se eles estão fazendo pelo rei, mas essa é a ideia. Sim, pedimos pelos nossos governadores. Pedimos que Hashem coloque boas ideias na cabeça deles e que não façam mal a ninguém. Então, agora, tem a pergunta do outro lado. Como bons judeus, sabemos que Hashem cuida de tudo do mundo. Então, por que eu tenho que votar? O que me importa quem vai ser o presidente? Quem vai ser o governador? Quem é prefeito? Que diferença isso faz para mim? Se Deus vai conduzir o coração dele, deixa Deus tomar conta. Eu vou ficar o dia inteiro rezando. E Deus vai colocar na cabeça do presidente que ele vai tomar boas decisões. E ponto final. Por que eu tenho que sair da minha casa no domingo, sair da sinagoga no domingo para ir votar? Deixa nas mãos de Hashem. A própria Torá tem a resposta para isso. Dois casos que podemos trazer. O primeiro, do nosso líder Moshe Rabbeinu. Quando Deus falou que queria tirar o povo judeu do Egito, eles haviam passado lá 210 anos. Ele mandou que Moshe fosse falar com o faraó. O próprio Deus havia dito, eu vou tirar vocês do Egito com mão forte e braço estendido. E os egípcios vão ver o que eles vão pagar por terem feito o povo judeu sofrer. Então, para que Moshe veio? Por que nosso líder precisou ir uma vez e outra vez, constantemente ir falar com o faraó e pedir, por favor, liberte meu povo? Na prática, o pedido dele não levou a nada. O faraó o tempo todo se recusou a libertar o povo judeu. Pelo contrário, Moshe Rabbeinu, num dado momento, ele vira para Deus e fala, Deus, desde que eu fui falar com o faraó, as coisas só pioraram. Antes, os judeus tinham que pegar tijolos e construir casas e edifícios. Agora, os judeus têm que fabricar os tijolos e manter a mesma meta de construção. Quer dizer, por minha culpa, Moshe Rabbeinu falou, por minha culpa, a coisa ficou preta para o povo. O que a gente aprende disso, mesmo que depois Deus tirou eles do Egito,
através de milagres, é que Moshe tinha que fazer a parte dele. E ele sabia disso. Ele foi educado no palácio do faraó. Conhecemos a história, que a mãe de Moshe pôs ele no rio Nilo, e aí ele foi resgatado pela filha do faraó. Por que isso? Porque se Moshe ele teria que ir se apresentar no palácio, ele tinha que ter uma educação formal, ele tinha que saber como se portar no palácio. Então Deus providenciou isso desde quando ele tinha 3 meses de idade, para que ele soubesse como falar com o faraó. Outra vez que encontramos o assunto de fazer o que podemos fazer, independente das coisas estarem nas mãos de Deus ou não, é na história de Purim. Na história que lemos durante Purim, a Megilat Esther, da rainha Esther, que o Haman ele quis aniquilar todo o povo judeu, a Esther foi falar com o faraó, não, com o rei Ahasverosh, e ela jejuou, e ela pediu, já tivemos um shiur focado na história da rainha Esther. E para que isso? Por que ela foi se apresentar? Está tudo nas mãos de Deus. Ela falou, vamos fazer jejuns e pedir que Deus nos salve. Então, deixa Deus salvar. Por que ela foi se apresentar? E se for em perigo? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Deus não criou o mundo para que somente Deus cuide dele. Ele faz a parte dele, cuida muito bem. E nós temos que fazer o que nos cabe fazer. O Midrash conta que até mesmo Deus pediu votos. Quando ele ordenou a Moshe que construísse um tabernáculo, Moshe ele foi procurar um bom arquiteto e ele encontrou um rapaz chamado Betzalel, que foi indicado por Deus. Então, o Moshe pegou Betzalel e falou, vamos lá, vamos trabalhar. Deus falou, não, eu quero que você pergunte para o povo se eles apoiam e aprovam o Betzalel como arquiteto. Moshe falou para Deus, espera aí, óbvio que sim. Se o Senhor mesmo indicou, como que o povo vai falar que não quer ele? Deus falou, não, eu quero que você pergunte, eu quero os votos deles. E aí, Moshe foi, apresentou Betzalel para o povo, e o povo respondeu exatamente o que Moshe havia dito. Se Deus indicou, óbvio que nós queremos também. Ok, foram apoiados pela opinião de Deus, mas eles tinham o direito de voto. E Hashem quis assim, Hashem quis que o Betzalel fosse quisto pelo povo, e não somente por Deus. Então, com o voto de todos, ele passou a ser de agrado de Deus e do agrado de todos. Eleger nunca é simples. Quando temos várias pessoas falando suas propostas, sabemos que nem tudo vai nos agradar. Mais para frente vamos falar como escolher o candidato. Mas na prática, Tachles, sempre um vai falar alguma coisa que me agrada. Se eu tenho a mente aberta, estou pronto a escutar e escuto direito, os dois vão falar coisas que fazem sentido. Eu não vou entrar no mérito se eles vão fazer ou não, mas pelo que eles falam. Aconteceu uma vez uma eleição muito diferente, quando Napoleão Bonaparte ele queria invadir a Rússia. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele colocou espiões, Hassidim dele, seguidores, dentre o exército do Napoleão para ver quais seriam os movimentos. E houve uma discussão entre o Alter Rebbe e um outro Rebbe, um outro grande mestre. O Alter Rebbe queria que os russos ganhassem a guerra. E esse outro Rebbe queria que o Napoleão ganhasse. Por quê? A lógica era a seguinte: se o Napoleão ganhasse a guerra, os judeus teriam muita liberdade. Esse é o lema da França, igualdade, fraternidade. E isso seria muito bom para o físico dos judeus. Mas, por outro lado, eles perderiam a identidade judaica. Isso é o que o Alter Rebbe afirmava. Realmente, o Napoleão proveria os judeus, não só os judeus, mas os conquistados, com uma vida muito boa, mas o espiritual não seria mais relevante. Já se os russos ganhassem a guerra, como é o que aconteceu, os russos fariam os judeus sofrerem, mas, por outro lado, a identidade judaica não se perderia. Como vemos na história que muitos judeus, mesmo no sofrimento, mesmo sendo perseguidos, se escondiam para cumprir os preceitos. Como falamos no Shabbat recentemente, que até Simchat Torah, a festa que bailamos com a Torá, era a favorita dos russos. Eles iam, tiravam o sapato para dançar, para que ninguém escutasse, porque eles tinham um espiritual muito forte. O físico não. Eles eram perseguidos, sofriam, mas o espiritual estava lá. Então, o Alter Rebbe, ele discutia com esse outro Rebbe, e eles chegaram a uma conclusão: como que eles vão
fixar quem vai ser o ganhador. Afinal de contas, tudo está na mão da Torá. Então, eles decidiram que no Rosh Hashanah, aquele que tocasse o shofar primeiro, ganharia o candidato dele. Então, se o Alter Rebbe tocasse o shofar mais cedo, os russos ganhariam. E se esse outro Rebbe tocasse, os franceses ganhariam a guerra. Então, esse outro Rebbe, ele acordou bem cedo no Rosh Hashanah, se preparou, rezou como se deve e tocou o shofar no primeiro instante possível. E aí ele recebeu um aviso dos céus, falando que o Alter Rebbe tocou primeiro o shofar. Porque ele acordou, lavou as mãos e tocou. Ele não fez a reza como geralmente se faz. Ele queria muito que os russos ganhassem e conseguiu tocar antes do outro Rebbe. Os russos ganharam a guerra e aconteceu exatamente como o Alter Rebbe havia dito. Enquanto que na Rússia eles mantiveram a identidade judaica, na França os judeus desapareceram. Os judeus que temos hoje na França foram de imigrações posteriores. Mas judeus daquela época, todos eles saíram do judaísmo de uma forma ou outra. Essa foi a eleição entre os rebeldes. Falando um pouquinho, voltando um pouquinho para a nossa, votar é exercer uma responsabilidade social que nós temos. Isso não é apenas o que eu quero fazer. Eu vou votar do jeito que eu for. A conclusão do shiur é que não existe votar nulo ou não em votar, ou votar em branco. Por quê? Porque existe uma responsabilidade, independente do lado que você aprecia mais, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, mas deve-se fazer algo pelo que você acredita. O Rabbi Shimon Bar Yochai uma vez deu um exemplo da responsabilidade que cada um tem sobre um outro, o exemplo de um barco. Várias pessoas pegaram quartos no barco para viajar, de repente eles começam a escutar um barulho de pancadas. Eles começam a procurar de onde veio o barulho e vem um dos passageiros martelando com o chão dele, quebrando o chão do quarto dele. Tentaram impedir, falaram, você está mexiga, né? Está maluco? Por que você está fazendo isso? E o homem falou, não, eu faço o que eu quero, eu paguei pelo meu quarto, eu tenho direito de fazer o que eu bem entender. Todos nós sabemos que isso não é realidade. Temos a obrigação moral, ética, social, de sim, quando podemos fazer alguma coisa, agir. E não apenas falar que tudo, Deus vai cuidar, não preciso fazer nada, não me importa. Não é assim, temos que fazer. Moshe Feinstein, que foi um grande rabino da geração passada, ele disse o seguinte, que a pessoa deve votar como hakarat hatov, reconhecimento. Se você mora num país, ele morava nos Estados Unidos, de lá, votar é opcional. Ele dizia que sim, você deve votar, porque se esse país te recebeu e você tem proveito dele, ele te traz uma segurança, como eu vou falar aqui no Brasil, relativa, mas ele te dá as ruas para você andar, tudo isso, você deve demonstrar reconhecimento. E uma das formas é votando. Se ele te pede para votar, vai votar. E mais ainda, o Hazon Ish, que foi um outro sábio, no final do século XIX para o século XX, uma vez um homem foi falar com ele. De onde ele morava, funcionava da seguinte forma. Se a pessoa pagou impostos direitinho, ele tinha direito a votar. Se ele não pagava impostos, ele perdia o título. Então, um judeu falou na frente dele, eu não preciso votar, porque eu não paguei os impostos. Naquele momento, o Razonich olhou para ele. O quê? Você não pagou, você não vai votar? Imagina, vai para a tua casa, vende os teus tefilim, que é os filatérios, instrumento de reza que usamos diariamente, venda os tefilim, pague os impostos e vá votar. Imagina, os tefilim, que são uma das coisas mais sagradas que nós temos. Temos os rolos de Torá, temos a mezuzá e temos os tefilim. Devemos sempre cuidar. O Razonish mandou que um judeu venda os tefilim para pagar impostos para poder votar. Por quê? O Rebbe explicou. Ele falou, em primeiro lugar, que os tefilim você pode usar emprestado. Você vendeu hoje, amanhã você vai numa sinagoga, pede de alguém que acabou de rezar e reze como dele. O teu voto não dá para emprestar. O fato de você não votar, ninguém vai poder votar por você. Não existe isso. Então você deve vender, porque tefilim você pega de outros e o voto, não. E o segundo motivo é, Razonish falou, se você esperar ter dinheiro, você vendeu hoje teu tefilim, amanhã você vai ter dinheiro de algum lugar, e você pode comprar
outro um par de tefilim. Mas, se você não votar hoje, amanhã teu voto é perdido. Amanhã já tem um governador que não é favorável e você perdeu. Tefilim você consegue outro amanhã. Voto, aqui no caso do Brasil, só daqui a 4 anos. Então, vemos aqui a obrigação de um judeu se levantar e votar. Às vezes é chato, depende do tamanho da fila. Vemos que, poxa, está difícil escolher candidato. Tem que buscar qual se enquadra melhor nas suas convicções. É a pergunta óbvia. Agora, a Bíblia está falando que tem que votar. São milhões e milhões e milhões de pessoas. E eu sou um só. Meu voto, será que ele faz tanta diferença? Eu sou só um. E é verdade, não? Se vemos a diferença de votos entre um candidato e outro, não fui eu que fiz a diferença se eu não votei. A resposta para isso também está no Pirkei Avot, no capítulo 2, Mishnah 16, diz o seguinte: Lo alecha amelacha likbor, ve'enata ben chorin leipater mimena. O trabalho, obviamente, o Pirkei Avot está se referindo ao trabalho com o mundo. O trabalho não vai ser terminado através de você. Não pense que é você que vai conseguir terminar todo o trabalho. Por outro lado, você não é livre para abandonar ele. Nem você vai terminar o trabalho, e por outro lado, você não pode deixar de fazer ele. Isso tem muito a ver com as pessoas que trabalham demais. Lembrar que não necessariamente ele vai terminar. Mas tem que trabalhar. Na questão da eleição, a Mishnah está falando o seguinte: com certeza não é você que vai decidir tudo, mas ao mesmo tempo, você não pode se abster de votar e colocar a tua opinião. Você não tem esse direito. Vemos dos nossos sábios que a pessoa não tem direito nenhum de deixar de expressar a sua opinião quando ele pode fazer isso. Tá bom? Então, eu já entendi. Eu tenho que votar, e mesmo que eu sou só um, eu tenho que ir lá e apertar os botõezinhos. Agora, como que eu escolho meu candidato? Obviamente, como judeus, temos que procurar o candidato que mais se enquadra nas leis da Torá. No nosso caso, esse ano, nenhum dos dois é judeu, nenhum dos dois segue a Torá, cada um a sua forma, mas ainda assim, dentre as propostas, e não são propostas, dentro do seu modo de vida, devemos procurar o que mais se parece. Talvez com toda a Torá fica muito difícil, não judeu não tem obrigação nenhuma de cumprir a Torá, mas sim tem a obrigação de cumprir as 7 leis universais dos filhos de Noé, que justamente é o assunto da Parashá da leitura da Torá desta semana. Quais são as 7 leis universais? Já tivemos um shiur 1 ano, 2 anos atrás, 1 ano atrás, e quem quiser a gente manda o link depois, mas existem as 7 leis, vamos revisar rapidamente e depois cada um pensa qual candidato se parece mais com elas. A primeira lei é a proibição de praticar idolatria. A segunda é de não blasfemar. A pessoa não pode xingar Deus. De certa forma, entre parênteses, o ateu ele vive uma vida de blasfêmia quando ele nega a existência de Deus. Depois, a terceira proibição é de cometer homicídio. A quarta é de não roubar. A quinta é a proibição de cometer adultério. A sexta é de estabelecer tribunais, e agora é preciso mencionar aqui no Brasil, tribunais honestos. E a sétima é a proibição de ser cruel com animais. Essas são as 7. Proibição de idolatria, blasfêmia, homicídio, roubo, adultério, estabelecer tribunais e não ser cruel. Com essas 7, cada um deve pensar quem se parece mais com isso e escolher baseado nos princípios de cada um. Outra lição só sobre o que mencionamos, do que é um voto só. Eu sou apenas um. Do que vale meu voto? Temos a mesma pergunta paralela na Torá. O que vale uma mitzvah? A Torá deu 613 mitzvot, das quais a grande maioria não podemos fazer. Mas será que faz tanta diferença eu fazer uma mitzvah ou outra mitzvah? Eu não pus filho num dia. Faz tanta diferença para Deus? Eu não rezei. Será que Deus se importa? E a resposta é sim. Um voto, ao mesmo tempo que ele é
praticamente nada dentro de milhões de pessoas. Por outro lado, ele é infinito, porque é ele que decide realmente quem vai ser o governante. A mesma coisa, uma mitzvah, por menor que ela seja, ela é pequena comparado a todo o resto, mas ela, por si mesma, ela é infinita. E temos que acreditar que é meu voto, é a minha mitzvah, só o que falta para terminar de aprimorar o mundo para Deus. Então, agora, no dia 30, temos as eleições aqui, temos que escolher bem quem vamos votar. Temos o direito na nossa mão. Uma vez, um jovem, ele pegou uma borboleta e chegou para um sábio. Falou, sábio, o que eu tenho na mão? O sábio tinha visto, ele pegou a borboleta. Falou, você tem uma borboleta. O jovem perguntou para o sábio, ela está viva ou está morta? O sábio falou, ela não está nem viva, nem morta. Ela depende de você. Se eu falar que ela está viva, você vai apertar ela e ela vai morrer. Se eu falar que ela está morta, você vai abrir a mão e ela vai voar. É isso que temos na nossa mão. Um voto. É apenas um, mas é todo um. Que possamos escolher direito quem será o nosso próximo governante e que a Hashem ajude quem seja que vai ocupar a cadeira lá em Brasília, que a Hashem dê boas ideias e encaminhe ele para o caminho correto, e que ajude a trazer a paz entre todas as nações. E como diz meu querido rabino Shimon Brand, grande amigo, ele fala que venha logo o candidato chapa única. Vamos ter em breve uma eleição onde só tem um candidato, que é Mashiach Tzidkeinu, que se revele logo, que traga a verdadeira paz entre as nações, verdadeira saúde, economia farta para todo mundo, tudo do bom e do melhor. E Meirá, amém. Shkoyach a todos que participaram.